vai ter bate-chapa na eleição do Náutico, informação de última hora. Aqui temos um traidor. Vou escrever minha chapa agora. Terceira vez. Mais um, porque a gente já estava escrever também. Pronto, já seria a quarta, porque eu e João a gente já estava pensando em fazer também. Já estava pensando em fazer. E aí, Cláudia já está desde a tarde aqui também, pelo GE, acompanhando. E eu acho, João, que a gente não pode fugir da nossa sensação, do que a gente sentiu ao saber da notícia. Surpresa. Eu acho que está todo mundo surpreso com a candidatura de Pablo Vittório. Pablo Vittório, ex-vice-presidente do Conselho Deliberativo do Náutico. Ele registrou a chapa dele. Eu confesso que eu não sei o nome da chapa ainda. A gente está aqui em cima da hora. Ô, Cláudio, tu tens o nome da chapa? Oi? Náutico Unido. A de Becker tem um nome? Náutico do Futuro. Náutico do Futuro, a chapa de Bruno Becker. Náutico Unido, a chapa de Pablo Vittório. E aí, vamos por partes. Pablo Vittório é o candidato à presidência do clube. Gilberto Cabaz é o candidato a vice-presidente. Vamos começar primeiro por Pablo, que é uma figura já mais conhecida. Já foi entrevistado, inclusive, aqui pelo Timbucast. Pega de surpresa também, João? Com certeza, assim. Acho que não a questão do bate-chapa, sabe, Renato? O bate-chapa, sinceramente, eu já estava esperando que pudesse ter, porque é muito difícil na política você deixar espaço vazio. Você precisa, nem que seja para talvez não ter uma votação expressiva, você coloca o seu nome ali para demarcar território, para não deixar a vaga não vazia. Perder capital político, né? Não perder, justamente. Você marca o seu território ali e vê o que dá na eleição. Então, por esse lado, eu não estou surpreso, mas, sinceramente, eu não achava que, se fosse vir algum nome, viria no nome de Pablo Vittório como é o do vice? Gilberto Cabaz. Gilberto Cabaz, que eu acho que também não é tão conhecido no cenário político do Náutico. Então, assim, a chapa em si, a composição da chapa, para minha surpresa, ter chapa não é tão surpresa assim, não. Eu confesso que eu esperava que pudesse ter. Eu estava, durante as últimas semanas, né, o debate acerca de eleição, ele estava acontecendo nos grupos, né, de WhatsApp do clube, e eu conversei bastante com o Lucas Guerra, do Mil Grau. E ele até colocou um comentário dizendo o seguinte: eu estou surpreso com essas sinalizações de que o clube deve estar unido nesse momento, estou muito surpreso com isso, Renato, papapá. E aí eu disse para ele: Lucas, não confie nesse tipo de cenário, nessa calmaria demasiada. Poder é uma coisa que nunca vai ser dado de mão beijada. Sempre é uma relação ou de disputa direta, ou de uma troca de favores, ou de condições para um apoio. E nesse caso, a gente claramente tem o lado oposto de Bruno Becker. E também agora do Ricardo Malta, né? Já vou trazer aqui Gabriel Cavalcante. Gabriel da Comissão Eleitoral. Está encerrado, viu? Já não, se eu quiser ser candidato, agora só na próxima eleição, só em 2027. Gabriel, duas chapas inscritas, né? Pode explicar aí para a gente, por favor. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Duas chapas inscritas, a chapa do candidato a presidente Bruno Becker e a chapa do candidato a presidente Pablo Vittório. Após a inscrição das duas chapas de hoje, foi aberto o prazo de 48 horas para impugnação, ou seja, até sexta-feira, e a publicação da listagem de sócios deve sair também no dia 3, na próxima segunda-feira. Então, para ressaltar mais uma vez, foram inscritas duas chapas de candidatura à presidência de Bruno Becker, a candidato à reeleição, e também da candidatura à presidência do Pablo Vittório. E em relação a um pleito, né, de alguns associados, também de conselheiros, sobre o sócio Caldeirão, até para a gente contextualizar para quem está aqui acompanhando, são quase 500 dispositivos conectados. O sócio Caldeirão, no momento da divulgação da campanha de adesão, na campanha constava que ele teria direito a voto, mas no contrato de adesão não havia previsto que ele teria direito a voto, bem como não consta no estatuto do clube. É um caso que está sendo analisado pela Comissão Eleitoral. Quando que se vai ter um resultado disso? Com relação a esse pleito, que foi o pleito dos conselheiros Valdeir Júnior e do conselheiro José Siqueira, foi tema da reunião extraordinária da reunião de ontem e foi deliberado que retornaria à Comissão Eleitoral para que fosse emitido parecer. Então,
contado do dia de ontem, são 48 horas, ou seja, até amanhã deve ser elaborado um parecer que vai tratar sobre esse tema. Ok, então. Gabriel, obrigado aqui pela participação, meu querido. Pedi aqui para passar o microfone para João. João, vou pedir para tu, pode centralizar aqui, para tu explicar um pouco sobre essa questão que Beca falou, de atraso em relação ao planejamento. O que é que tu entende que pode trazer de consequência dentro desse processo? Assim, eu acho que dá para falar muito tempo sobre o que impacta, porque realmente o impacto no ano do clube é grande. Eu acho que, assim, obviamente é um movimento democrático. Eu esperava que tivesse eleição, então não é uma reclamação sobre a eleição em si, é sobre o impacto que traz você ter essa eleição no clube nesse momento. Eu acho que fala muito sobre estatuto, sobre tempo de gestão, muito sobre isso. Mas, assim, para o futebol, eu acredito que se não conseguirem uma forma de fazer contratos, de pelo menos pré-contratos, o Náutico vai entrar prejudicado no ano que vem. A gente já vai para um cenário de mercado que daqui a 10 dias, assim, eu acredito que já vai estar muito aquecido. A gente já vê na Série B alguns clubes que não tem mais o que fazer. Então, por exemplo, um Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense já está com a vida resolvida, não sobe nem cai. Então, um clube como esse já está no mercado. Continua aí, João. Não, eu estava comentando sobre, dando um exemplo do Atlético Goianiense, Renato, que assim, é um clube que já deve estar ativo no mercado, já deve estar, porque o ano acabou. Então, assim, o Náutico vai disputar com um clube desse em algum cenário de contratação. E aí, em relação financeira, o Náutico tem tanto dinheiro assim a mais que o Atlético Goianiense? Não. Inclusive, acho que tem menos, que vai ter uma folha menor. Então, assim, o Náutico, em relação a um clube como esse, talvez a vantagem fosse chegar primeiro. Chegar primeiro no atleta para oferecer uma proposta ali boa. Só que, cara, se não tiver esse tempo, se realmente não conseguirem adiantar, a gente vai ser um pouco prejudicado, sim. E aí, repetindo o que eu falei no começo, Renato, assim, não é nada contra a eleição. A eleição é rito do clube, todo mundo concorda que tem que ter, não tem muito o que fazer sobre isso, mas é muito sobre o momento. E aí fala muito sobre o estatuto do clube também, tempo de mandato, muita coisa. Pelo amor de Deus. Cláudio está aqui atrapalhando a linha de raciocínio. Meu velho, olha. Gente, vamos. Veja. Só para deixar claro, inclusive, que a gente articulou previamente essa entrevista com o Bruno Becker porque nós sabíamos que ele seria candidato. Nós não sabíamos que Pablo Vittório seria candidato. Evidentemente, ele vai ter o espaço aqui no TimbuCast para que ele possa também trazer o que ele considera que deve ser o caminho do Náutico em caso dele ser eleito presidente do clube. Precisamos, veja, vamos fazer uma pequena pesquisa, entre aspas, aqui no nosso chat. Eu estou vendo aqui os comentários a todo momento. Sim ou não? Você conhece Gilberto Cabas? Por que eu estou perguntando isso? Porque é um nome que, para mim, é completamente desconhecido e é importante saber se eu estou por fora e muita gente conhece ou se o torcedor também não conhece. Por favor, respondam aí, sim ou não. Só isso, pessoal. Eu preciso apenas saber isso, porque é o seguinte, é preciso que qualquer candidato a cargo no clube, a cargo no Náutico, seja ele presidente ou vice-presidente, ele seja alguém de conhecimento da torcida, para que se possa fortalecer qualquer candidatura. Obviamente, nós pretendemos entrevistamos Beck agora, falar sobre essa candidatura também do Pablo Vittório, entrevistar ele também, entrevistar os vices também, se Malta se disponibilizar e se o Gilberto Cabas também se disponibilizar, iremos entrevistá-los para poder entender qual que é o plano de gestão, o que é que eles têm de projeto para o clube em caso de eleição nos próximos 2 anos. Veja, eu quero só deixar uma coisa muito clara aqui. O que a gente está citando aqui não é absolutamente nada ofensivo. Mas você conhece o Gilberto? Não, me surpreendi quando vi o nome, não esperava, não.
É uma coisa que, sendo muito franco com vocês, amigos, eu fui muito pego de surpresa, porque a gente tem nomes conhecidos que são figuras de oposição, né? Edno Melo, o próprio Diógenes, que está um pouco mais mergulhado, né? Mas sempre está por dentro, né? Das articulações. Edno, Diógenes, Roberto Selva, Pablo Vittório, Roberto Andrade também. Temos vários nomes que já são conhecidos. O Gilberto, ele me surpreendeu porque eu não o conheço. E, obviamente, ele, não fala o Renato, ele não necessariamente é obrigatório que Renato o conheça, mas o torcedor, sim. O torcedor, no geral, sim. Por isso, TimbuCast está de portas abertas para que a gente possa utilizar, né, esse canal que é um elo com a torcida, para que a gente possa apresentar quem pretende ser vice-presidente do Náutico nos próximos 2 anos, próximo ano, inclusive, tendo Série B do Campeonato Brasileiro. Agora é impressionante, né, João, que o Náutico, ele nunca deixa de surpreender, né? Não, é por isso, Renato, assim, você falou muito bem a Lucas. Quando a situação tá muito tranquila, tá muito calma, velho, isso em política e no Náutico ainda mais assim, não significa nada. Os caras estavam deixando para escrever realmente as chapas no último dia, na última hora. Não sei se tem um motivo muito específico, né? Não deve ter se definido hoje à tarde. Então, assim, é esperável aí que tenha. Tem uma teoria, e toda vez que a gente fala de teorias, eu peço que ninguém interprete como algo ofensivo ou desmerecendo, mas a gente precisa falar de cenários, possibilidades e brechas que a eleição do Náutico, o que ela permite. Isso aconteceu, inclusive, com a chapa que hoje é do grupo que preside o clube. A chapa do Náutico tinha quem? É porque era Aloísio e o e Valdir Mendonça. promotor, né? Era Aloísio Xavier e Valdir Mendonça. O que é que começou a acontecer? Mudanças, e mais mudanças. E quem ia ser o vice, quem ia ser o candidato. Aí impugnaram a candidatura de Aloísio. Aí seria Plínio, depois não foi. Seria Bruno Becker. Quem seria o vice? Virou Tatiana. Todas essas mudanças depois que as chapas Renato, foram escritas, né? Isso é muito importante, porque eu acho que tem muita gente que não sabe. As chapas não são fixas, né? Estão escritas essas chapas, mas não significa nada que no dia 30 ou 31, quando for ter a eleição, vá ser realmente esses nomes como presidente, como vice. Ou seja, tudo pode mudar. A gente pode chegar numa eleição que tenha nomes completamente diferentes. Então, assim, isso ainda dá uma pitada a mais de surpresa aí, o que é que vai acontecer nesse mês. E aí pode ser essa teoria. Eu acho que a teoria que você vai falar é muito sobre isso. Você acha, meu querido João Matheus, e a todos que estão aqui nos assistindo, a gente não está colocando os comentários hoje, pessoal, porque a gente está com o celular aqui, a gente está com a limitação técnica. Mas, enfim, vocês acreditam? O João Guilherme já colocou aqui, já matou a charada do que eu também cheguei a cogitar, e eu quero que o João também saiba. Só para a gente poder contextualizar, pessoal, o grupo de oposição do Náutico, nas últimas semanas, está suplicando, implorando, apelando para que Edno Melo saia como candidato de oposição. Nome de muita força dentro do cenário de hoje da oposição do clube, já foi presidente por 2 mandatos. E como as chapas não são fixas, mesmo após a inscrição dessas chapas, você acredita que o pessoal está, entre aspas, guardando aquele lugar e tentando convencer Edno a sair candidato e usar dessa vaga da chapa para tentar convencer ele, ganhar tempo com isso? Se Edno ligar agora, muda a chapa. Agora, não precisa nem 2 minutos. Vai ser a mudança mais rápida da história. Porque eu acho que é claramente isso, Renato. Assim, a oposição está tentando que Edno seja o candidato, isso é explícito. Teve até carta aberta para pedir isso. Então, a gente está falando isso aqui, não é demérito para ninguém, não é nada disso, é realmente o que está acontecendo. A oposição, o candidato da oposição seria Edno Melo. Eu acho que isso é claro para todo mundo. Então, eu acho que realmente foi essa a estratégia utilizada. Vamos colocar uma chapa. Se ele não quiser, beleza. Mas a partir do momento que Edno falar, eu vou ser presidente, eu quero ser presidente, eles mudam a chapa para Edno entrar aí como presidente e provavelmente Pablo Vittório vem para vice, né? É. Analisando para um efeito prático, isso não é uma pesquisa, mas iremos fazer enquetes, né, nas nossas redes sociais, sem sombra de dúvidas.
uma eleição que teria, sem dúvida, algum ingrediente de uma grande disputa, seria protagonizada por Bruno Becker e por Edno Mello. Essa eleição, sem dúvida alguma, ela teria uma dose de relevância muito grande. Hoje, com Pablo Vittório, eu acredito que Becker ele sai como favorito. Ele tem um lastro maior, pelas questões esportivas também, por ser o atual presidente. Se fosse Edno, poderia se criar uma disputa um tanto mais relevante. E aí, a gente está vendo que há uma revolta muito grande de vários torcedores. É importante a gente lembrar que isso é parte do processo democrático que um duro custo o torcedor do Náutico conseguiu. Há 15 anos que o Náutico conseguiu ter direito a uma eleição direta. Então, é importante que isso seja preservado. O próprio Bruno Becker falou sobre isso. Mas, no cenário que existe atualmente, eu acredito que há um favoritismo relevante para Bruno Becker. Principalmente porque na composição dessa chapa da Náutico Unido, que é do Pablo Vittório, você tem o Gilberto Cabas, que a gente já está vendo na internet, o pessoal já está achando foto dele com camisa de outros clubes e tudo mais, e já há aquela reprovação, muita gente criticando. De toda forma, a gente vai ouvi-lo. A gente precisa ouvi-lo porque é parte do processo democrático que a gente faz todas as vezes na eleição aqui no Timbucast. Mas como é que tu enxerga essa eleição nesse cenário que a gente tem hoje, João, com Becker e Malta contra Pablo e Gilberto, e caso tivéssemos Becker e Malta contra Edno e Pablo, por exemplo? Assim, os cabos eleitorais de Becker são muito fortes, né? Assim, você ter Hélio dos Anjos, que é uma unanimidade na torcida, assim, eu acho forte que cabo mesmo. Ele pedindo, ele falando sobre a gestão de Becker, ele falando que só continua com o grupo de Becker, porque agora a gente sabe, né? Tipo, talvez pudesse ter uma oposição que nunca tivesse se envolvido com o Hélio dos Anjos, e aí ele trabalhasse até com essa oposição. Mas a gente sabe que o problema de Hélio dos Anjos foi com a oposição atual. Então, a gente pode afirmar que nessa eleição, Hélio dos Anjos só vai trabalhar com o Becker. Então, eu acho que esse já é um cabo eleitoral muito forte. Eu acho que a união ali que ele conseguiu nos bastidores do clube, coisa que já tinha acontecido na outra eleição, né? E aí você conseguir colocar o nome de Ricardo Malta, que eu até comentei na live passada, assim, é um cara que eu nunca vi ninguém falar, não, esse cara não. Toda vez que se coloca o nome de Ricardo Malta é como unanimidade, vai ser o presidente porque ele vai ser aclamado, porque é um nome que todo mundo admira muito os serviços prestados e a pessoa, eu não conheço, então não posso falar, mas o que eu escuto é isso. Então, assim, eu acho uma candidatura de oposição muito complicada para qualquer um que viesse, tá? Eu acho até para o próprio Edno, eu acho que seria uma eleição muito difícil de ser vencida por isso, porque do outro lado eu acho que conseguiu unir cabos eleitorais, conseguiu unir grupos que são muito fortes na história política do Náutico, que geralmente ganham as eleições, e aí eu acho difícil para qualquer oposição nesse momento. O acesso também, né? O acesso é muito forte, velho. O acesso ganhar, a bola demais. é muito importante, pô. Assim, o Náutico ter subido é determinante para a gente ter a eleição com esse clima, porque se não sobe, eu estaria falando o oposto aqui. Eu estaria falando que a oposição seria favorita por N motivos que você poderia elencar. Né? No fim de tudo, o acesso dá o favoritismo a Becker, e eu acho que a oposição vai ter que enfrentar isso, espero que de maneira propositiva, tá? Eu acho que venha com realmente... O clube vai passar por um momento de transição econômica, porque o Náutico pode ter, sei lá, o dobro, 3 vezes mais de receita né? no ano. O Náutico vai tratar com patrocínios que podem dobrar, podem triplicar. O Náutico tem uma questão da liga que é extremamente complexa. Eu acho que a liga não é só, eu quero dinheiro da liga porque é muito dinheiro e eu vou gastar esse dinheiro no clube e no curto prazo eu vou ter sucesso. Cara, é um assunto muito delicado de reforma estrutural, porque o dinheiro da liga ele não pode ser usado para pagar dívida. Então, talvez aquela questão mais fácil de falar, eu vou pegar esse dinheiro aqui para pagar dívida e o clube vai se sanear depois. Isso não pode ser usado como argumento. Então, você tem que ter projeto estrutural,
você tem que falar muito bem onde você vai usar esse dinheiro, porque é o dinheiro de 50 anos. E eu entendo quem for contra também fazer o uso desse dinheiro. Então, eu espero, Renato. Sempre que eu espero que eu falo isso, eu me sinto muito inocente, porque eu acho que não vai ser, mas eu espero muito que seja uma eleição propositiva. Pode rir, porque não vai ser. Mas eu espero muito. Eu respeito demais esse otimismo. Não é otimismo, não. Eu não acho que vai ser, não. É uma eu expectativa, espero, né? Eu espero. A gente torce por isso. Mesmo é que nem time ruim. A gente torce mesmo sabendo que o time tá mal. Eu tô preocupado. Essa questão que Bruno falou. E veja, eu acho que ele não falou de maneira alguma em tom de terrorismo, de pressão. Ele falou, como ele mesmo disse, que agora não adianta mais nada, né? Ele falou de uma questão prática do cenário que se cria a partir do momento em que você vai ter um bate-chapa. Então, assim, eu fiquei preocupado porque temos questões importantes que precisam ser tratadas no clube. E aí vem uma outra teoria que eu ouvi, que a gente vai pensando bastante, tudo mais, que é o seguinte: nessa semana, Ralf de Carvalho ele trouxe na Rádio Jornal de que conselheiros de oposição estavam tentando evitar que Hélio dos Anjos tivesse contrato renovado. E aí isso gerou muito debate, pessoas que estavam discordando da interpretação de Ralf, de que na verdade seria a situação. Eu não entendi muito bem, mas a notícia, na verdade, era replicando o que Ralf tinha interpretado. Você acha que essa demora que pode ser gerada, né, esse atraso de definições sobre o futuro de Hélio dos Anjos, isso pode atrapalhar ou colocar em risco, acho que a palavra, na verdade, é mais adequada, essa, pode colocar em risco a possibilidade de Hélio dos Anjos renovar o contrato com o Náutico, de surgir alguma outra proposta, e de repente ele, vocês estão demorando demais aí, a gente não vai poder esperar, já vai atrapalhar o planejamento, é melhor vocês seguirem e ir embora? Renato, as chances aumentam, né? Eu não consigo precisar se vai ser uma chance real, porque eu acho que o projeto do Náutico mexe muito com o Hélio. Eu acho que a liberdade que ele tem aqui para trabalhar é uma coisa que ele sempre sonhou e ele tá alcançando, conseguiu êxito e, nas palavras dele, dá para perceber que ele tem muita vontade de ter continuidade com o clube, mas a gente sabe como é o mundo do futebol, né? Eu acho que as chances de uma saída assim aumentam. Eu acho que nada muito relevante por causa dessa vontade de Hélio, mas como eu falei, é muito importante que o planejamento tenha como ser continuado de alguma maneira, sabe? Porque jogador depende do aval do treinador. Ele vai ficar trabalhando sem renovar o contrato. Eu não sei o quanto isso vai ser assim, factível, sabe? Então é importante que o clube arrume maneiras de seguir o planejamento que traçado para o ano que vem. Eu fico bem preocupado com relação a isso, né? A gente tem aqui. E aí, meu amigo, tudo bem? E aí, conta boa? Só ruim hoje, né? Por quê? Fale, dê a sua opinião. Os palhaços querendo inviabilizar o clube desse jeito, 30 dias de planejamento, deixando o rival sair na frente, independente da circunstância. Dele estar caindo, a gente subindo. Inacreditável, pô, inacreditável. Nome? Nem sei o nome desse palhaço. Não, o seu, pô. O meu é Guilherme. Guilherme, que conversou aqui com a gente, para o pessoal saber quem é Guilherme. Valeu, Guilherme. Guilherme, torcedor do Náutico, passou aqui e deixou um protesto aqui relacionado ao cenário eleitoral do Náutico, né? O pessoal, a gente vai ouvir as opiniões. É importante ouvir as opiniões e existe, né, uma crítica referente a esse tipo de situação. A partir de agora, né, João, a gente vai ter de fazer toda aquela programação com entrevista e tudo mais. A gente vai avaliar, inclusive, a possibilidade dessas entrevistas em uma única semana, para ouvir Becker, depois Pablo. Uma outra semana, ouvir Malta e o Cabaz. Se for o caso, a gente não sabe como é que vai ser a composição, né, dessas chapas, né? A gente deve ter aqueles eventos de jantar, de adesão, aquelas coisas, com os anúncios e tudo mais, para a gente saber quem vai fazer parte de cada gestão. A gente tem que ver isso, né? Assim, departamento de futebol, administrativo, quem vai estar à frente do CT, é o clube como um todo que vai ser preciso ver isso. Quem vai ser o vice jurídico também. Tem vários pontos que precisam ser observados, né? É por isso que falam de grupo, né? É um grupo. A chapa inscreveu, mas é importante saber quem está compondo o grupo. Se quem compõe o grupo, assim, teoricamente, vai ter vontade de voltar para o Náutico. Então é realmente muito importante ver quem está. O de Beck é um pouco mais previsível, porque
é uma continuidade. Menos agora, a direção de futebol. a direção Essa de aí eu quero futebol ver. realmente, essa aí vai ser disputada. Se for pra gente falar de quem vai estar no clube até o momento, que vai precisar de alguém para o CT, em caso, evidentemente, de Tu acha que precisa? eleição. Porque o vice-presidente Ele pode acumular Pode as duas acumular a funções, né? A função. questão estrutural é verdade. Você tem os irmãos Downey, né, no marketing do clube. Eu não sei, no jurídico, eu sei que acho que é Milena, né? Acho que é a Milena que está à frente do jurídico, né? Não tenho certeza. Não é Marcelo, não? Não, Marcelo faz parte, Faz mas parte. não está à frente, não é o vice-presidente jurídico. Eu não tenho certeza agora. Mas, enfim, eu acredito que é uma gestão que vai buscar continuidade de alguns nomes. Mas é preciso saber quais são os nomes que Pablo quer trazer para a gestão. E aí a gente vai buscar isso também. Veja, isso aí é compromisso do Timbucast. A gente já vai entrar em contato com o Pablo para a gente organizar uma entrevista. Hoje é quarta-feira, acredito que nessa próxima semana a gente já vai tentar entrevistá-lo, saber quem faz parte dessa chapa que ele está formada, porque eu entendo que, a partir do momento em que ele decide sair candidato à presidência do clube, ele não está saindo sozinho. Ele é a escolha de um grupo. Se ele é a escolha de um grupo, existe uma montagem toda e a gente quer saber quem é que faz parte disso, né? Exatamente, é muito importante. Essas respostas, acho que vou ter aí 30 dias para serem respondidas. 30 não, menos, né? Porque o cara não vai dizer quem é o diretor de futebol antes. Até que isso é comum, né? Muitas chapas, eles têm os grupos envolvidos, mas eles não nomeiam já um diretor, até para não causar confusão no grupo. Geralmente são muitas pessoas querendo ser diretor, querendo uma parte específica, e a frustração pode acabar atrapalhando. Mas eu acho que, pelo menos, saber quem está compondo esse grupo vai ser importante nesse momento. Eu acho que das próximas semanas, na próxima semana, talvez a gente já comece a conhecer um pouco mais. E tem uma coisa que eu lembrei agora, que é muito importante de saber os nomes dessas pastas. Quem é o treinador que está sendo trabalhado? A gente teve a especulação, né, no programa Léo Medrado e Traíras, né, o Gustavo Luquez e o Marcos Leandro trouxeram que o grupo de oposição, que era o grupo de Edno, cogitava Lisca para assumir o clube. Eu não sei se esse seria o desejo de Pablo. Ele vai ser questionado, porque a gente não sabe se um subgrupo que queria Lisca, e talvez Pablo queira um outro nome. A gente precisa questioná-lo. Ou se ele quer uma continuidade de Hélio também, mesmo o Hélio rechaçando trabalhar com a oposição, a gente tem que ver qual que é a vontade do Pablo Vittório e quem que vai estar à frente do futebol com ele. E por que eu estou falando isso, gente? O nome de Pablo Vittório, ele foi extremamente presente na gestão de Diógenes Braga. Diógenes é uma figura absolutamente vinculada a futebol. Eu tenho certeza absoluta que as pessoas que estão aqui assistindo o Timbucast vão, de alguma maneira, as pessoas que não aprovam a chapa, vão citar aqui, mas ele vai trazer Diógenes, tudo. O espaço vai estar aberto aqui para Pablo dizer quem vai ser a composição do futebol dele. Porque a gente sabe que Diógenes ele tem uma reprovação muito grande por parte do torcedor. É importante, caso o Pablo Vittório ele queira, ele fazer ele dissociar, ele desvincular da imagem de Diógenes, que foi presidente, mas que hoje ele não ocupa cargo no clube. E dizer, se for o caso, ele não está presente na chapa, enfim. O que a gente vai fazer é trazer essa cobertura completa dentro aqui do Timbucast. Ô, Renato, só para o VP jurídico é André Jales. André Jales, ok. Só para corrigir, então, a informação, agradecer aqui o pessoal que mandou essa informação para a gente, tá?